Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto que trabalharemos hoje é a parte relacionada à circunferência. A gente tem que começar tomando um cuidado para não confundir circunferência com círculo. Eu vou citar isso nessa aula e na próxima aula, que também é a respeito do mesmo assunto. E para isso, eu trouxe um compassinho para a gente poder brincar com circunferência. A gente vai começar dando a ideia da construção geométrica dela, tá? O que acontece? Para você fazer uma construção de uma circunferência, você vai pegar um compasso, faz uma abertura qualquer, tá, do teu compasso, uma abertura conveniente, digamos assim. No meu caso aqui, eu preciso apertar bem o compasso para ele não andar com as hastes dele. E o que vai acontecer? Para você desenhar uma circunferência, ó, faz uma abertura no teu compasso, posiciona a ponta seca, que no seu caso, no compasso vai ser aquela ponta que tem aquele espetinho, que você tem que tomar cuidado para não furar o dedo, tá? Então aqui, ó, posiciona a ponta seca do compasso no quadro, faz uma abertura conveniente, traça a linha da circunferência, cuidado, a linha da circunferência, e o que você tem ali, ó? Perceba aqui, tá? Perceba o seguinte, eu achei uma circunferência como essa, e aqui eu vou começar a posicionar os elementos. Esse ponto bem no centro da circunferência, eu vou chamar ele de ponto O. Esse ponto O, olha só, ele vai ser o centro da circunferência. Tudo bem? O que acontece ali, ó? A partir do centro, você lembra que nós marcamos, né? Eu fiz uma abertura do compasso. Essa abertura do compasso que você usa para traçar a circunferência, ela vai ser o raio da circunferência. Então, o que acontece? Para você descobrir, deduzir o raio, o que você tem aqui, ó? Essa medida que eu estou marcando aqui, olha só, a distância do centro da circunferência até a linha onde você marcou essa circunferência, ela vai ser o raio dela. Então, eu vou colocar aqui, ó, olha só, vou chamar aqui de ponto P, por exemplo. Só que você tem que lembrar uma coisa, eu posso fazer isso aqui também, ó. Ó, vou chamar aqui de ponto Q, por exemplo, e vou jogar essa medida para cá também, ó. Tá? Eu vou chamar de ponto R. Perceba que eu coloquei 3 medidas quaisquer, medidas aleatórias, tá? Só tem um detalhe importante em cima disso. Eu estou partindo do centro da circunferência até um ponto que pertença a ela. Centro a um ponto que pertence a ela, centro a um ponto que pertence a ela. Essa medida aqui, ó, esse segmento e esse aqui, os três são exatamente iguais e são iguais ao raio. Então nós vamos colocar aqui, ó, segmento OP, ó o que eu vou colocar, segmento OP é exatamente igual ao segmento OR, exatamente igual ao segmento OR, exatamente igual ao segmento OQ. Que todos eles vão ser o raio da circunferência, que nós vamos abreviar pela letra R. Tudo bem? Então, ó, já te passei o quê? Centro da circunferência, raio, raio e raio. Outros elementos que a gente tem também dentro da circunferência é o seguinte, existe um elemento chamado de corda na circunferência. O que vem a ser a corda? Eu vou juntar 2 pontos dela aqui, ó, olha só. Junto 2 pontos aqui em cima, aqui de um ponto A até aqui um ponto B. Tudo bem? Ali eu tenho o que nós chamamos de corda AB. Vou colocar uma outra corda aqui, ó. Olha só. Faço uma outra. Digamos aqui, ó, vai de um ponto C até um ponto D. Tudo bem? Eu tenho várias cordas que eu posso traçar ali na circunferência. Vou colocar aqui a seguinte. Então, ó, o segmento AB, ele vai ser chamado de corda da circunferência. O segmento AB é uma corda para a circunferência. O segmento CD também, ó. O segmento CD vai ser uma corda da circunferência.
certo? Vai ser uma cordinha para circunferência. Aí você tem que lembrar o seguinte, ó, existe você pode pensar assim, né? Ah, professor, eu posso traçar quantas cordas? Várias, uma infinidade de cordas. Mas tem uma corda que, na minha opinião, e na opinião de muita gente, é uma corda especial, uma corda particular, que é a maior corda que você consegue traçar na circunferência. O que é essa maior corda? Quer ver uma coisa? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou apagar um pouco os raios, tá? Vou tirar esse raio daqui um pouquinho e vou tirar esse raio daqui um pouquinho, tá? Agora perceba uma coisa, ó. Eu vou traçar isso aqui, ó. Dá uma olhada. Eu passei uma corda, e essa corda, ela passa pelo centro. Porque, ó, vou tentar enxergar o seguinte, eu vou pegar a régua aqui para fazer assim, ó. Onde a régua está cortando a circunferência é corda. É corda, corda, corda. Você pode passar várias cordas. Mas tem uma corda em particular que, se essa corda passar pelo centro, ela vai receber outro nome. Quer ver? Ó? A corda vermelha passa pelo centro. Encosta aqui num ponto P, encosta aqui num ponto F. Tudo bem? Se essa corda passar pelo centro, olha só, vou colocar uma observação. O segmento FP é a maior corda na circunferência. Essa maior corda vai ser chamada de diâmetro da tua circunferência. E aí tem uma observação, certo? O que você consegue perceber sobre o diâmetro? Lembrando que o O é o centro, o P pertence, isso é raio. O é centro, F pertence, isso é raio. Eu consigo deduzir que a corda, tá? A maior corda, ou seja, o diâmetro da circunferência, ele vai ser exatamente igual, vou colocar aqui embaixo, ó, ao dobro do raio. Tudo bem? E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode mesclar isso assim, ó. O diâmetro vai ser exatamente igual ao dobro do raio. Usar uma relação que nós chamamos que D vai ser igual a 2R, tá? Vou ficar aqui no cantinho para você poder copiar, dar aquela congeladinha na tela e copiar os elementos que tem ali, ó. Existe uma situação importante, tá? O que acontece? Olha só, tem uma propriedade ali de circunferência que eu preciso passar para você, que é a seguinte. Eu vou apagar um pouco a minha circunferência, tá? Vou apagar ela aqui um pouquinho. E dentro disso, eu vou colocar uma situação que acontece sempre. Só que o problema é, sempre que acontece, o enunciado não te conta. Ele induz você, tá, com relação aos elementos que ele te fornece. Como que funciona? Eu vou traçar de novo uma circunferência, ó. Faço a abertura da circunferência. Tá aqui, faço a abertura dela. Raio da tua circunferência. Daí o que vai acontecer ali, ó? Vamos pegar os elementos. Por exemplo, aqui é o centro dela. Tudo bem? Eu vou traçar uma corda aqui em cima. Olha só, eu vou traçar uma corda. Essa corda eu vou chamar de FP. Tudo bem? Essa corda eu vou chamar de FP. Aqui eu tenho o centro da circunferência, tá certo? E eu vou passar o raio da circunferência fazendo a seguinte situação. O raio da minha circunferência, ó, essa medida azul é o raio. Sai do centro até um ponto B, por exemplo. Tudo bem? Gente, o que eu falei para você que o enunciado diz, mas não diz, né? Parece estranho. Pô, diz, mas não diz. Basicamente isso. O que acontece? Ó, se o raio for perpendicular à corda, repito, se o raio for perpendicular à corda, significa que a corda foi dividida em duas partes iguais, uma parte x aqui, uma parte x aqui. Cuidado! Se o raio for perpendicular à corda, né? Se o raio for perpendicular à corda, vai dividir a corda em duas partes exatamente iguais. E dá pra gente complementar isso fazendo o seguinte, ó. Quer ver uma coisa? Se você ligar o ponto P ao centro, P ao centro você tem raio.
Se você ligar o ponto F ao centro, você tem raio. Raio e raio são iguais. Ó, fiz uma corda, liguei ao centro, formei um triângulo isósceles. Tá bom? É uma consequência. Olha só. Vou jogar mais uma aqui, ó. Vou jogar uma corda meio tortinha para cá, ó. Não precisa nem ser retinha. Isso é uma corda, tudo bem? Aqui eu tenho ponto M, aqui eu tenho ponto C. Não chamei nada de C ainda, tudo bem? Repare uma coisa, se você pegar o centro da circunferência e ligar com os pontos M e C, ó, centro da circunferência liga com M, centro da circunferência liga com C. Isso e isso são iguais. Iguais ao raio, iguais ao raio. Ou seja, OMC vai ser um triângulo isósceles, certo? Essa propriedade é de extrema importância. Então ali, ó, joguei uma corda, dos pontos da corda liguei ao centro, triângulo isósceles sempre. Tudo bem? Propriedadezinha importante. Moçada, dessa nossa primeira aula, a gente trabalha apenas com os elementinhos. O que vai acontecer? Mas tem tarefa. Pouca, mas tem. Ele diz ali, ó, página 147, eu quero as atividades 1 e 2, apenas para relacionar essa parte inicial. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar com algumas situações que eu preciso disso aqui, eu preciso que esses elementos estejam na ponta da língua. Tudo bem? Gente, por enquanto, fechamos por aqui essa primeira aula de circunferência. Só perceba uma coisa, no começo da aula eu citei e falei para você, ó, não confunda circunferência com círculo. E não falei de círculo até agora, falo dele na próxima aula. Gente, grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau.